Borges, ela fala, dá uma revolta, uma náusea, só de saber, não tem palavras para dizer, é tenebroso. A Dulce Góes falou, desde ontem estou sofrendo, pois saber sobre o sofrimento de uma criancinha nos machuca tanto. E a gente fala aqui, né, assim, embora a gente esteja acostumado a dar notícias, embora você como psicóloga esteja acostumado a lidar com vários problemas, e acredito que o senhor também, Rivelino, doutor Rivelino, é um caso que machuca, choca, né? muito, choca. né? Por isso que a lei também dá um tratamento mais duro, né, para crimes dessa natureza. As penas, por exemplo, do crime de estupro de vulnerável, Roberto, chega até 30 anos, que é a maior pena que tem no Código Penal. Então, o estupro de vulnerável com a causa morte, a pena é de 30 anos. E no caso de crime de tortura, ela pode chegar a 19 anos. Então, a gente está falando aí de uma pena que vai chegar próxima de 50 anos, se eventualmente ficar comprovado que foram de fato os pais que cometeram esse crime. E essas pessoas também, que é o que aconteceu, podem responder esse processo presas. O que a lei fala acerca disso? A lei fala que as pessoas têm o direito de responderem aos processos em liberdade. A Constituição fala isso. Só que o juiz que recebe as ocorrências, ele analisa se essas pessoas representam risco para o processo ou risco para a sociedade. Ou seja, se elas fazem jus a responderem um processo em liberdade ou não. O que é representar risco para o processo? Representar risco para o processo é, se essa pessoa estiver solta, pode ser que ela fuja, que ela intimide testemunhas, que ela volte a cometer crimes dessa natureza. E representar risco para a sociedade é justamente essa pessoa pode eventualmente cometer esse crime novamente, cometer crime contra outros filhos, enfim. Então o juiz analisa risco para o processo, é a pessoa não fugir, não intimidar testemunhas, ou risco para a sociedade. Então, nesse caso, por exemplo, já entenderam que essas pessoas precisam ficar presas. Por quanto tempo essas pessoas ficam presas? Até que o juiz entenda que é necessária a prisão dessas pessoas. Não é, Roberta, só a gravidade do crime, porque senão só ficaria preso quem comete crime de homicídio. E, às vezes, um outro crime, por exemplo, de fraude e licitação, cause mais efeito nocivo para a sociedade do que um homicídio. Mas o juiz leva em consideração a necessidade de prender as pessoas. Então, elas ficam presas pelo tempo que o juiz entender que é necessária aquela prisão. E depois da lei Henri Borel, a gente sabe também que as penas se tornam mais rígidas, né? Sempre, contra menor de 14 anos especialmente e contra maior de 60 anos. As leis sempre são mais rígidas para crimes contra essas vítimas. E se for familiar, pai, mãe, padrasto envolvido? Também da mesma forma. Por isso que a pena chega a 30 anos, que é a pena mais alta que tem no Código Penal. A pena mais alta do Código Penal é de 30 anos e o crime de estupro de vulnerável com resultado morte, a pena máxima é de 30 anos. E olha só, gente, o advogado que defende a mãe de Jorge afirma que a mulher não tem envolvimento na morte do filho. Vamos ver então o que ele diz sobre o caso. Ao contrário do que foi noticiado e informado pela autoridade policial, a senhora Geórgia não tem qualquer participação na morte do seu filho. Em verdade, o pequeno Jorge já estava passando mal há cerca de uma semana e a mãe dele levou ele ao hospital por mais de 3 vezes. E, inclusive, em uma dessas idas ao hospital, ele foi diagnosticado com pneumonia, recebeu alta e foi indicado a ele que fizesse tratamento com antibióticos em casa, e assim a mãe estava fazendo. Durante a semana, inclusive, ela pegou atestado médico para se licenciar no trabalho e ficar com essa criança. Na madrugada de domingo para segunda, a situação do pequeno Jorge se agravou e ela mais uma vez o levou ao hospital, quando só então foram percebidas lesões dessa suposta violação sexual. O que a defesa gostaria de esclarecer é que a conclusão da investigação ela foi assodada e, no nosso entender, irresponsável, e que toda a verdade será demonstrada dentro do processo. Toda história tem 2 lados, isso precisa ficar muito claro. Ela não pode ser julgada ou condenada antes do devido processo legal. Todos os equívocos serão esclarecidos e, ao final, acreditamos que a verdade prevalecerá. O advogado trouxe aí informações que certamente a polícia
vai querer todas essas comprovações, né? De que a criança já havia dado entrada no hospital, esse laudo de pneumonia. Os processos têm duas fases, assim, só para as pessoas entenderem. Uma fase de investigação, que é o inquérito policial, onde as pessoas são ouvidas pelo delegado de polícia, quantas vezes ele achar que é interessante, importante e necessário, e ao final ele faz um relatório, ele chega à conclusão dele. Por exemplo, o delegado fala, a meu entender, com base nas investigações que eu fiz, quem cometeu o crime foi fulano, beltrano e ciclano, ok? E ele faz um relatório e manda para o juiz. Lá na frente, vai haver uma repetição, entre aspas. Essas pessoas que foram ouvidas em sede de inquérito, que é o que o Dr. Carlos Bermudes, que é um excelente advogado, falou, é que ele vai comprovar o que ele está alegando na fase de instrução processual, que a gente chama, que é assim, o inquérito é uma fase. Esse inquérito já acabou, já tem um relatório. Agora a gente vai para a fase judicial, que é com o juiz. Aí o juiz vai ouvir essas pessoas novamente. Bom, o que o juiz vai levar em consideração lá no final para condenar ou absolver essas pessoas? Para submeter essas pessoas ao tribunal do júri, enfim. O juiz vai levar em consideração todas as provas que forem produzidas no processo. Não tem uma prova que tenha peso maior do que a outra, nem a confissão, porque às vezes a confissão é mentirosa. Às vezes eu posso confessar um crime, por exemplo, para proteger o meu filho. Ele cometeu o crime, mas eu vou dizer que fui eu. Então, nem a confissão tem um poder maior. Todas as provas se equivalem. Mas, por óbvio que um crime dessa natureza, o laudo pericial é determinante, né? Porque o médico legista, que é um médico do Estado, ele não tem interesse nenhum em apontar que foi fulano, que foi ciclano, ou que a criança morreu de asfixia, se introduzir alguma coisa no ânus dela. Enfim, ele não tem interesse nenhum. Ele é imparcial. E ele precisa ser imparcial. Então, o juiz leva em consideração muito para julgar um processo dessa natureza, especial e notadamente esse laudo. Se essa criança foi ao hospital, se ela estava com inflamação, se ela foi medicada, enfim, também é levado em consideração, mas isso não tem ligação direta com a morte da criança. O que precisa se analisar é de que forma que essa criança morreu e se efetivamente alguém tirou a vida dela, né, para ser punido pelo Estado. Então, quer dizer, né? E quem? E aí a investigação serve justamente para isso. Essa fase, nova fase de instrução, é justamente para produção de todas as provas, ouvir testemunha, fazer laudo, perícia de local do crime, ir ao hospital, pegar os registros, pegar as filmagens, receita como que médica, segue essas investigações para chegar a essa resposta? Quem, afinal de contas, torturou essa criança e quem violentou essa criança, né, sexualmente? Então, as perícias que são determinantes nesse caso, né? Quer dizer, a perícia vai dizer, por exemplo, uma perícia ou uma reconstituição do crime, né? Que a polícia faz muito bem feito. Então, quer dizer, todas as provas vão ser produzidas nessa segunda fase, na fase de instrução processual, e ao final o Estado vai punir ou absolver as pessoas que eventualmente forem denunciadas. E olha só, gente, infelizmente,